Pior que tá gravando mesmo. Olha pra câmera ali. Tá gravando você. Bom, meus queridos amigos e amigas do canal Raciocínios Espíritas, estamos indo para a cidade de Simões Filho para fazer uma palestra cujo tema é servir a Deus e a vivência do Espiritismo, ou na vivência do Espiritismo, na Casa Irmã, Casa da Fraternidade, que é uma casa cujos trabalhadores são muitos nossos amigos, inclusive acompanham o canal Raciocínios Espíritas. Bom, eu tô aqui com meu amigo José Raimundo. Mentira! Eu tô aqui com meu amigo José Raimundo, que vai me ajudar na gravação do vídeo. Meu amigo de muitos anos, inclusive do Movimento Espírita. Raimundo, inclusive, é da região de Maragogipe, do Movimento Espírita de Maragogipe, agora aqui de Salvador. Trabalhador do Centro Espírita Paulo Estevam e de outras instituições. Inclusive faz parte da nossa mediúnica. E é isso aí, a gente está indo para lá e logo mais aí vai rodar a palestra. Hoje a nossa palestra é conduzida pelo nosso querido Flávio Santos e o nosso tema é servir a Deus na vivência do Espiritismo. Que o Senhor seja conosco, nos abençoe nas suas vibrações salutares, que por intermédio dos Espíritos bons, os bons Espíritos nos amparem a todos nós, dilatando o nosso discernimento, a nossa capacidade de compreensão, a fim de que as abençoadas luzes do Consolador possam nos iluminar. Gostaria de cumprimentar a nossa Milana, o nosso querido Augusto, que são os intermediários, os porta-vozes dessa casa, em nome de quem eles formulam os convites sempre carinhosos para que nós possamos estar aqui, dizer de maneira repetida que para mim é uma grata satisfação estar aqui novamente nesta casa abençoada, na qual me sinto muito bem. Dizem os especialistas que a história da humanidade está, de alguma forma, associada e indelevelmente associada à história das religiões. Porque por mais que tentemos separar a chamada história laica, a história civil, a história convencional, da história dos movimentos sagrados, da busca do homem pela sua espiritualidade, uma coisa está indissocialmente vinculada à outra, a ponto de alguns especialistas da área, seja da teologia, seja da religião, chegarem a afirmar que se nós eliminarmos a história da religião da história humana, ficaríamos com a história humana muito pobre, muito limitada, porque parece que, de todos os aspectos do pensamento humano, não podemos negar que é na religião que os símbolos, os significados, as visões de vida e a atribuição de valores para dar sentido à existência encontra na religião a sua expressão mais avançada, a sua expressão mais profunda. É óbvio, e não vamos fazer aqui um discurso ingênuo, de achar que só na religião a pessoa encontra um sentido para a vida, um sentido existencial. Mas não podemos negar que, de todos os aspectos e os setores do pensamento humano, é na religião que nós encontramos essa busca de sentido para a vida e a atribuição de valores do bem ou do mal, o discernimento ético, é na religião que isso alcança as expressões mais sofisticadas, mais ricas, mais bem elaboradas. Se nós procurarmos entender a história humana, seria quase impossível conseguir compreendê-la se não estudássemos as religiões, se não pudéssemos entender a relação do indivíduo com o chamado sagrado, a busca pelas suas manifestações de origem, isso é, os grandes questionamentos da vida humana, as questões que norteiam a sua vida, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, por que eu sofro, qual é o sentido da vida. Embora na filosofia e em algumas épocas, principalmente na Grécia Antiga, essas questões também fizeram parte essencial do cardápio emocional de grandes pensadores e até do debate público filosófico dos grandes pensadores e da chamada ágora, a praça dos grandes debates da Grécia. Ainda assim,
esse movimento, esse caldo de cultura é algo muito isolado, fora dos padrões religiosos, porque quase sempre é na religião que o homem consegue elaborar uma série de sentidos, de símbolos, de significados, nem todos que nós concordamos, alguns dos quais serviram de instrumento para a guerra, para a intolerância, para o terrorismo, para o fanatismo, mas não podemos negar que, em sua grande parte, noções para dar sentido à vida humana e para entender as ocorrências do mundo que nos cerca e, ao mesmo tempo, compreender a divindade que nos transcende, os elementos espirituais que nos escapam, a realidade divina, a mente divina, a providência divina, a consciência cósmica, seja lá o nome que a gente der, a divindade que transcende a nossa capacidade de compreensão e que a lógica convencional não consegue abarcar. Por isso, a busca do ser humano na religião, fazendo com que grandes teóricos, como é o caso do norte-americano, já citado por nós, algures, Joseph Campbell, considerado o maior mitólogo americano e talvez o maior mitólogo do século XX, esse homem que saiu buscando e estudando a história de todas as tradições culturais, inclusive da pré-história, para tentar entender o desenvolvimento da sociedade e a construção da chamada civilização conforme ela se deu e conforme ela se dá, Joseph Campbell pôde concluir que o ser humano é uma espécie de animal simbólico. Isso é um animal que coloca símbolo, que atribui sentido às coisas. E o que é mais interessante, se o ser humano não conseguir se encaixar na vida, dando algum sentido à sua existência, ele não vive bem. Somente o ser humano, se nós considerarmos o ser humano dentro da escala zoológica animal, somente o ser humano tem essa característica de não viver bem se não atribui sentido às coisas que faz e às coisas pelas quais ele passa. Por isso que a religião sempre foi uma ferramenta importante na cultura humana, porque na religião o ser humano, de alguma forma, foi acalentado e encontrou explicações de um lado ou sentimento de outro para tentar entender a vida humana, mesmo que seja num aspecto transcendental, em alguns momentos supersticioso, dentro da cultura, da roupagem e da linguagem religiosa de cada tradição, mas não deixou de atender às grandes inquietações do ser humano. E Campbell vai dizer, portanto, que esse ser humano não apenas é um animal simbólico, mas é um animal religioso. E que nas tradições culturais de todas as épocas sempre há a busca pelo sagrado. Sempre existiu a busca pelo divino, pelo transcendente. Nós pegamos, por exemplo, na época das cavernas, do homem de Neandertal, o chamado homem primitivo, e até do Pithecanthropus erectus, encontramos nas escritas rupestres e até nos desenhos rupestres, símbolos que dão a entender o ser humano confabulando com o invisível, o ser humano buscando os mortos, o ser humano contactando com seres que já morreram, o ser humano se relacionando com o sagrado, o ser humano em cultos religiosos. Essa, portanto, é uma tendência que é inata e que transcende a própria civilização, porque na pré-história nós não tínhamos cultura formal, nem ensino formal como nós conhecemos, portanto não é fruto de determinada religião que escolarizou as pessoas e, de alguma forma, incutiu no inconsciente das pessoas isso. Porque algumas pessoas tendem, alguns teóricos tendem a defender a ideia de que a noção religiosa que a gente tem foi um processo de massificação das grandes tradições religiosas, das grandes religiões dogmáticas que incutiram em nós desde pequenos essa noção. Mas quando a gente pega períodos pré-históricos, não havia esse ensino, não havia ensino formal. E como é que ainda assim o ser humano primitivo tinha a noção do divino, buscava o sagrado, a ponto de considerarmos uma coisa muito interessante: nunca houve uma cultura, uma nação da Terra materialista, totalmente ateia, totalmente cética. Nunca houve. Mesmo no comunismo soviético de Stalin, que tentou estabelecer o chamado regime da cortina de ferro, uma sociedade materialista e ateia, baseado no fundamento do materialismo histórico, não se conseguiu. Os estudiosos perceberam que mesmo aquela cultura florescia na sociedade bolchevique,
as grandes manifestações religiosas, inclusive cultos religiosos nos lares, nas casas. E logo depois da queda do regime de Stalin, do comunismo soviético, abriu-se porta para uma nova Rússia e os cultos religiosos continuaram a florescer. Então nunca houve uma sociedade enquanto cultura ateia. Sempre houve indivíduos isolados que em alguns momentos adotaram uma mentalidade ateia, uma cultura materialista, cética, o que de alguma forma é algo curioso. Freud diria que é uma tendência do ser humano a querer negar a sua vida angustiante, a sua vida finita, a sua vida que vai morrer, e aí o indivíduo apela para a religiosidade. Mas o que ele não sabe, e tem um escrito de Freud que ele chega a dizer o seguinte: o inconsciente parece não acreditar que vai morrer, parece entender que é imortal. Se a gente trocar inconsciente para espírito, fica numa boa. Talvez Freud não percebesse que ele estava falando uma verdade muito maior do que ele imaginava, porque era materialista, né? Em verdade, o inconsciente, se a gente considerar o inconsciente como espírito, o espírito sabe que vai viver, sabe que não vai morrer. Há uma intuição nossa que há algo a mais, que há algo além. E isso faz parte, portanto, da cultura de todos os povos. Campbell, em uma das suas obras, vai concluir que existe uma dimensão transcendente no ser humano. E essa busca faz parte da humanidade, algo transcendente. Ele vai dizer que essa transcendência é imanente. Ou seja, essa busca pela transcendência espiritual está dentro da criatura, é interior, é inerente a ela. E Campbell vai dizer que há um elemento psíquico em nós que parece ser espiritual, dizia ele. Embora, dentro de uma cultura muito materialista, ele apregoava essa ideia de que há algo em nós que parece que sobrevive. Ele que foi amigo dos grandes teóricos da psicanálise, inclusive Carl Gustav Jung, que costumava, na sua teoria da psicanálise, estabelecer no modelo do self, palavra que Jung cunhou, para representar aquela dimensão psíquica em nós que busca a transcendência. O self, palavra já americanizada, já em inglês, da tradução do alemão Selbst, que traduzido ao português significaria o si mesmo. Jung, em alguns momentos, para fazer uma comparação mais fácil para nós, comparava o self àquele conceito de Platão e dos grandes neoplatônicos que chamava do Deus interno, o Logos. O Logos, a partícula divina, o Deus interno. É curioso que no Evangelho de João, logo no início, tem assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Quando a gente pega as traduções mais antigas que nós temos, lá do grego, porque os escritos que a gente tem do Evangelho, mais antigos, estão todos em grego. Não há escritos antigos em aramaico, nem em hebreu. Não se sabe se os evangelistas escreveram em grego, que era a língua universal, para popularizar melhor o Evangelho, ou se eles escreveram em hebraico, a língua litúrgica de Israel, e mais tarde esses originais se perderam e o que ficou foi algumas cópias desses originais. Mas os escritos mais antigos estão em grego. E quando a gente pega esse trecho do Evangelho em grego, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, a palavra que foi traduzida para verbo é logos, ou seja, o psiquismo, o Deus interno de Platão. E Jung vai dizer que esse self, que ele colocava como o lado profundo da personalidade, ele vai dizer que o self é o oposto do ego. O ego é aquele elemento que a gente costuma dizer que faz parte da nossa identidade social. É o conjunto de coisas que formou você desde criança. Ou seja, aquele conjunto de influências dos pais, da escola, da sociedade, que foi estruturando a sua personalidade com a qual você é conhecido nessa vida. Então, fulano é engenheiro, é isso, é aquilo, é médico, é advogado, é aposentado, é gari, quer dizer, o atributo profissional, é casado com não sei quem, com fulano, com beltrano, é solteiro, é dessa ou daquela condição material. São atributos que fazem parte do nosso ego, ou seja, da identidade material, social, exterior. O self seria o contrário do ego, seria o oposto do ego, em palavras muito simples, ou seja, a dimensão profunda nossa. E Jung vai dizer que o self pode ser comparado a esse Deus interno de Platão.
Esse lado mais profundo da personalidade, a dimensão mais profunda do ser. Por isso que a psicologia de Jung é chamada psicologia profunda. É nesse sentido, porque lida com essa dimensão profunda da personalidade em detrimento do ego, que é a dimensão exterior da personalidade. Tudo isso para dizer que Jung vai dizer o seguinte, que esse self é essencialmente religioso. Busca sempre uma ligação, ou uma conexão, ou uma religação da religião, religare, ligar, vincular. E essa parece ser a proposta básica das colocações religiosas. Jung também vai dizer que esse self parece se representar na literatura sagrada de todos os povos como essa busca pelo sagrado, porque a busca pelo sagrado é a busca por uma conexão, por uma ligação. Só que ele vai dizer que isso acontece dentro da criatura e não fora. Tudo isso para dizer, meus amigos, que o sentimento religioso parece estar presente em várias expressões do ser humano, a ponto de nós percebermos que, ao longo das épocas, a religião e o sentimento religioso sempre foi externado em manifestações, a princípio, muito primárias, mas que, de alguma forma, lidava com algo que o ser humano não conseguia ainda entender em profundidade, com elementos muito difíceis. E por isso surgiu o chamado sacrifício. Aliás, a palavra sacrifício vem das expressões sacro, sagrado, ofício, trabalho, labor. Sacrifício é um ofício sagrado, uma atitude sagrada. Sacrifício, primariamente falando, são as atitudes religiosas de oferenda ou de oferta à divindade, como se fosse uma forma de se relacionar com o sagrado. E é claro que em épocas muito primárias, essa relação era feita de maneira material. Aliás, quase sempre, a cultura religiosa estabeleceu uma vinculação com a dimensão sagrada de natureza exterior e de uma forma material. Então nós vemos, por exemplo, os chamados holocaustos, a princípio sacrifícios humanos. Matar uma vida e oferecer aquela vida para que a sua vida seja poupada. Isso fez parte da tradição religiosa. Depois da matança de uma vida, a gente tem isso inclusive na cultura israelita, né? Abraão que tenta sacrificar Isaac, o seu filho, para oferecer em holocausto, né? Toda aquela tradição bíblica que está presente, né? No Antigo Testamento principalmente, né? Então, sacrifício de animais. A princípio, o sacrifício humano do seu próprio grupo. Depois se percebe que se sacrificar sua tribo fica, de alguma forma, desfalcada e o próprio ser humano pode morrer. Então começa a atacar outras tribos, outros clãs e preservar a própria tribo. Guerra. As guerras parecem ter surgido de um sentimento religioso. Olha que coisa curiosa. De um sentimento de adoração distorcida, uma adoração infantil, primária. Mais tarde, não mais a guerra no sentido religioso, mas o sacrifício de animais. Matar uma vida animal e oferecer a vida animal. Mais tarde o sacrifício vegetal. Até hoje a gente tem um pouco do sacrifício dos vegetais, né? Quando a gente leva para o cemitério uma planta, né? Não deixa de ser uma vida vegetal que a gente está oferecendo ali como reminiscência do nosso inconsciente, daquelas expressões, né? Daquelas tendências e daquelas manifestações mais primárias, né? Daquelas manifestações mais instintivas de religião que o ser humano tem e que guarda no seu arcabouço, né? São resquícios, portanto, dessa experiência do culto exterior. A verdade é que tudo isso são cultos exteriores. Pela incapacidade do ser humano compreender em profundidade a mente divina, era necessário vincular-se a ela e agradá-la dessa forma, né? Daí as ofertas, daí aquilo que seria o sentimento de adoração primário no agradar a Deus ou aos deuses, a depender da cultura, né? A cultura politeísta, né? E assim nós vemos essa expressão. Não foi à toa que em determinado momento Jesus, em uma das célebres passagens do seu evangelho, vai dizer: misericórdia eu quero, não sacrifício. Muita gente entende essa passagem como se sacrifício... Não, Jesus não queria o sacrifício da pessoa. Não, misericórdia eu quero, não sacrifício. Ele não queria a matança dos animais. O comércio religioso que havia, a matança. Então, o que é que Jesus queria dizer? Que é melhor o ato de um perdão do que uma liturgia, um ritual sagrado de matança de um cordeiro para oferecer à sinagoga e ao templo. Porque o hebreu da época achava que isso era mais importante. Havia todo um comércio, inclusive, em torno disso, da matança dos animais. Então sacrificava animais e colocava na porta do templo para agradar Yahvé.
É como se Jesus quisesse dizer, misericórdia eu quero, não sacrifício, que é mais agradável a Deus o ato de perdoar do que de matar um animal para oferecer a Elohim, a Jeová, a Deus, né, os nomes da divindade que aparecem no Antigo Testamento. Se tem uma coisa que Jesus combateu na sua época, foi o culto exterior. Porque Jesus ele se restringia àquilo que era essencial. Ele sabia, na sua sabedoria, que ficar combatendo tudo era contraproducente, porque havia muitos preconceitos arraigados, que se a gente combater muito em uma época, não vai surtir efeito nenhum, é necessário deixar amadurecer, passar o tempo. Mas se tem uma coisa que era essencial na sua doutrina, era a ideia de que há um culto interior, que há uma necessidade de interiorização, que a relação com Deus era interna, era interior. Por isso, se tem uma coisa que ele falava de maneira veemente, embora ele dizia, não vim destruir a lei, e não veio, vim cumpri-la, vim dar cumprimento, vim completá-la, vim desenvolvê-la, né? Ou cumprir no sentido de exemplificar, ele era o exemplo da lei, né? Não era apenas algo teórico, né? E ele, em alguns momentos, observava os rigores da lei de Moisés, né? Principalmente a lei de Deus, porque parece que Jesus considerava a lei de Deus, né? Que veio por Moisés os 10 mandamentos, já que a outra parte cultural, legal, judiciária do tempo dele tinha caráter transitório, tinha caráter temporário. Então, ele combateu, se tem uma coisa que ele combateu e fez questão de enfatizar, era a desnecessidade do culto exterior. Jesus estava antecipando o seu tempo, porque depois dele, quantos cultos exteriores, quantos rituais exteriores, na incapacidade de compreender a divindade. Então, nós vemos isso se repetir no próprio cristianismo. Como o cristianismo mais tarde, distorcido, estabeleceu a relação com Deus e com o próprio Cristo de maneira material. Desde o pagamento de importâncias às instituições religiosas, até os rituais materiais e mecânicos, sem necessariamente o sentimento envolvido, as liturgias sagradas, com todo respeito, nós respeitamos e temos o maior carinho, estamos apenas aqui fazendo uma consideração, que é a alma não está envolvida ali, apenas o corpo ou a atitude exterior, é essa a nossa observação, e com o tempo nós vemos inclusive a cultura cristã associar quase que indissociavelmente, né, quase que impossível de desligar, a ideia da divindade, a ideia de Jesus e a ideia do diabo. Como se não houvesse, há uma crítica muito ferrenha, inclusive há um livro sobre isso, né? Dentro do meio cristão, dizendo isso, né? Inclusive, em determinado momento, tem um teólogo que brinca com isso, né? Dizendo que chegou um tempo que Deus teve uma conversa com o diabo, chamou o diabo para conversar e disse assim, eu não quero que você desista dos seus propósitos. E o diabo disse, por que não? Porque eu preciso de você. Se não for você, as criaturas não buscam a mim. Porque as criaturas só se lembram de mim por conta de você. E aí o diabo assim dá de ombro e diz assim, eu sei que você precisa muito de mim. Quer dizer, era uma ironia na cultura religiosa que estabelecia a ideia da religião pelo medo. Né? Então a pessoa busca a Deus pelo diabo. Mas a gente faz isso em outros setores. Né? A gente só compreende a saúde por causa da doença. A gente só compreende o bem por causa do mal. Então a gente tem... parece que a gente vive em polaridades, né? A gente precisa do outro lado, sempre, para a gente compreender. Então a gente compreende a claridade porque existe treva, porque existe escuridão. Então a gente sabe o que é a luz. Né? Então é mais ou menos isso. E aí a ideia da cultura divina que precisa ter sempre o diabo ali para a pessoa ficar vigilante. Olha que coisa. Embora dentro do seio cristão houve outras experiências religiosas. Né? Santa Teresa d'Ávila, né? Costumava dizer, eu amo a Jesus e a Deus. E ainda que o diabo não existisse, eu continuaria amando com a mesma intensidade. Mas aí é um outro nível de experiência religiosa, é uma outra compreensão, né? Santa Teresa, né? Ou Santa Teresa de Ávila, né? Que costumava dizer, né? Vivo para morrer e porque muito vivo, morro a cada dia. Né? Que é quase que uma tradução ou uma nova mentalidade do morrendo que se vive para a vida eterna. Né? Ela estava repetindo São Francisco de uma outra forma, né? Ou seja, essa ideia de que vivo para morrer e morro porque vivo, né? Na sua biografia. Então, essas experiências religiosas fizeram da religião quase sempre uma prática exterior, embora Jesus já havia alertado e não tinha sido ouvido na sua época. 18 séculos depois, Allan Kardec, com a doutrina espírita, resgata esse pensamento cristão original na lei de adoração, a princípio provando a imortalidade da alma, através da comunicação com os espíritos, resgatando a moral cristã,
A moral cristã, que Kardec vai dizer, é a moral espírita, que são uma e a mesma coisa. E o espiritismo se propõe nada mais, nada menos do que retomar essa mentalidade cristã original. Quando dizemos original, ou primitivo, ou primordial, queremos dizer daquele cristianismo que Jesus e os seus apóstolos diretos viveram e ensinaram. E não o cristianismo que se tornou ao longo dos tempos. O espiritismo propõe repetir essas experiências, principalmente no culto interior. Por isso que o espiritismo não se propõe a ter ritual, não se propõe a ter culto exterior. Algumas pessoas vão dizer, mas o espiritismo não tem ritual, fechar os olhos. Quem quiser orar de olho aberto pode orar, ou de olho fechado. Não é um ritual no sentido de uma obrigação, uma obrigatoriedade. A pessoa fecha os olhos para orar porque se concentra melhor, mas se a pessoa se concentra de olho aberto e pode orar. Não tem uma obrigatoriedade. O ritual no sentido da ortodoxia é a pessoa ter que orar de joelhos. Ou seja, uma obrigatoriedade de algo material exterior. É a alma que precisa estar de joelhos, diz Leon Denis em uma das suas obras. Agora, se a pessoa gosta de orar de joelhos, porque emocionalmente a pessoa se sente bem, o espiritismo não tem nada contra isso. Então, é essa a ideia. Da mesma forma, se a pessoa gosta de uma estátua, se a pessoa cultua uma estátua, nada demais. Se a pessoa gosta de um quadro, eu também gosto. Olha um ícone bonito, uma imagem bela. Mas o culto exterior, no sentido de atribuir aquele quadro, aquela estátua, ou aquele talismã, ou aquele terço, como sendo algo sagrado, não é. Não é o objeto que é sagrado, mas o sentimento que é sagrado em torno do objeto, do símbolo que representa para mim, é emocionalmente alguma coisa. Né? Allan Kardec examina isso em Talismãs. Então, tudo isso para dizer que o culto é interior. Na lei de adoração, Allan Kardec examina esse sentimento religioso que vai dizer que é compatível ao grau de evolução intelecto-moral que o espírito já conquistou. Isto é, quanto mais o espírito é materializado, mais material é a sua crença no mundo espiritual. Já notaram como era no passado? Falamos isso em uma palestra com um tema semelhante, né? No passado, a ideia de que quem ia para o paraíso ficaria sentado perto de Deus, no trono, ocioso, aposentado. É melhor nem falar em aposentadoria numa época dessa, né? Mas enfim, aposentado para sempre, sem precisar trabalhar, sem precisar... Por quê? Porque na Idade Média quem trabalhava era escravo. Trabalho era punição. Era uma coisa horrível. Os reis e os nobres não trabalhavam. Então o paraíso tinha que ser de rei. De gente que não trabalha. De gente que não faz nada. Né? E o inferno? Fogo. Porque o pior tipo de morte para o homem da Idade Média era o fogo. E um fogo que queima sem acabar nunca. Então era essa a ideia. Então essa mentalidade, da mesma forma as mentalidades da tradição islã, né, algumas culturas islã, chegar no paraíso e encontrar 10 mulheres para receber. Por quê? Porque para a mentalidade do homem daquela época, tacanha, eu acho que a gente nem mudou muito nisso, né? Mas enfim, é a ideia de que o prazer melhor na sua referência é o prazer sensual, é o prazer do gozo, do orgasmo. Então a ideia de encontrar um paraíso sexual. Quer dizer, veja a mentalidade, porque esse era o máximo de prazer para o homem. Então, quanto mais o homem é material, mais ele concebe o mundo espiritual de maneira material. Quanto mais ele vai evoluindo e vai se espiritualizando, melhor ele compreende espiritualmente o mundo espiritual. É uma questão apenas de desenvolvimento, de evolução, não é negativo, é apenas primitivo, né, em determinadas épocas. Então, a ponto de Allan Kardec concluir dizendo, o sacrifício mais agradável a Deus, o homem compreenderá que é o sacrifício das suas paixões. É sacrificar o seu egoísmo. É sacrificar a sua vaidade. É sacrificar o seu orgulho. É sacrificar o seu ego. Né? Que esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Então, tudo isso, meus amigos, para dizer que na doutrina espírita nós temos um arsenal de conteúdo, de conhecimentos e de lições morais que nos enriquecem a vida. Porque o Espiritismo é um salto qualitativo nesse sentido das práticas de culto exterior. O Espiritismo não propõe e não exige dos seus adeptos nenhum tipo de hábito mecânico específico. Ou seja, você tem que orar dessa ou daquela forma, você tem que fazer o bem dessa ou daquela forma, você tem que participar de uma ação social desse ou daquele jeito. Não, o importante é o crescimento interior que você realiza. Essa é a meta. Se você cresce interiormente, se dedicando a um trabalho social ou um trabalho intelectual, pouco importa, o objetivo está sendo alcançado. Por isso que a gente costuma dizer o seguinte, quando alguém pergunta qual é a minha missão na Terra, vai dizer, a missão de todos nós é crescer,
é evoluir. Agora, o meio pelo qual você vai conseguir fazer isso, aí você tem que descobrir. Porque tem a ver com a avaliação das suas vocações, das suas tendências. Aonde é que eu quero me desenvolver? Porque aonde eu quero me desenvolver, eu vou chegar lá. No intelecto não é assim? Quantas vezes a pessoa faz uma especialização numa área, aprofunda o conhecimento daquela área, porque não dá para conhecer profundamente tudo, né? E pelo menos em uma encarnação não dá. Então o indivíduo aprofunda em uma área e a partir dali ele vai fazendo conexões com outras áreas. Então a pessoa, por exemplo, faz uma especialização da área de esportes. Aí faz especialização, aprofunda, e daqui a pouco ele tem conexão com fisioterapia, com fisiologia, com medicina. Daqui a pouco ele está em áreas humanas. Porque os saberes, eles têm árvores, eles têm braços que dialogam entre si, no campo moral também. Então o indivíduo, naquela área de dedicação, ele evolui espiritualmente e chega no mesmo objetivo daquele outro que está em outra área. Os campos de atuação são diferentes, mas o objetivo é o mesmo, evoluir. Então alguns evoluem por meio do trabalho na ciência, outros na filosofia, mas sem sombra de dúvida, o Espiritismo, pelo conhecimento, pelo conteúdo espiritual que nos oferece, nos dá uma grande responsabilidade, uma grande oportunidade. E quantos de nós não temos sabido aproveitar essa oportunidade? Quantos de nós temos visto o passar das horas sem aproveitar os minutos enquanto gozamos de saúde? Quantos de nós temos a oportunidade de servir ao bem? Não necessariamente participar de mediúnica ou participar desse ou daquele trabalho, mas aproveitar o acervo que nós temos de conhecimento para poder salvar a si mesmo, como eu costumo dizer. Porque às vezes a gente quer salvar os outros. Salvar os outros é muito fácil. Quer procurar doutrinar as pessoas. Até os oradores, e aqui eu me incluo, temos que ter muito cuidado e ficar vigilante. Porque às vezes o orador está tão acostumado a falar, que ele nem ouve. Ou melhor, ele nem se ouve. Então é importante refletir sobre essas questões. Salvar a si mesmo, como dizia Jesus, que é que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma. Então, o que é isso? É fazer o processo de crescimento interior. Mas esse processo de crescimento interior que nós realizamos, que os espíritos costumam dizer, é o reino de Deus que Jesus falou, que está dentro do coração do homem, ou seja, é uma obra interior que a gente tem que construir. É uma obra interior. Para a gente construir, a gente precisa de um campo de atuação. Da mesma forma que alguém, para desenvolver uma musculatura, um bíceps, precisa de instrumentos para exercitar, para treinar. A ginástica é apenas a ferramenta para propiciar esse desenvolvimento muscular na pessoa. No campo moral, a mesma coisa. Por isso o espírito reencarna. Porque senão ele ficava no mundo espiritual evoluindo internamente. Ele precisa reencarnar para, utilizando as ferramentas materiais que dispõe, possa crescer. Emmanuel costuma dizer, os limites externos só existem porque existem limites internos. No momento em que o indivíduo consegue superar os limites internos, os limites externos deixam de funcionar por falta de caráter pedagógico. Da mesma forma que há pretextos exteriores para nós podermos desenvolver. Então, por exemplo, como é que eu posso desenvolver a minha paciência? Como diz uma bela história de Joana de Ângeles, treinando a paciência. E como é que eu treino a paciência, se não com situações que me levam à irritação? Como é que eu treino o perdão? Como é que eu exercito o perdão, se não diante de pessoas imaturas que me agridem, que me ofendem, para eu exercitar o perdão? Então tudo isso tem a ver com campo pedagógico, por isso a necessidade de reencarnação. Da mesma forma que é o campo de atuação espírita. Nós temos à nossa disposição um campo imenso a trabalhar. Na casa espírita, por exemplo. Quantas casas espíritas, eu tenho certeza que essa não é diferente, quantas casas espíritas carentes de mão de obra, carentes de trabalhadores dedicados, trabalhadores que possam colaborar. Numa época que as pessoas só fazem alguma coisa se forem para ganhar alguma coisa. Quantos méritos. Eu vejo pessoas, inclusive, às vezes renunciando horários que ele podia estar trabalhando e ganhando mais dinheiro para se dedicar a uma causa do bem. Que nobreza! Isso tem méritos ainda maiores no plano espiritual. Quando a gente lê a obra Nosso Lar, a gente vê, por exemplo, o trabalho com crianças, de maternal, que quase sempre é exercido por mulheres, e que em Nosso Lar, essa atuação da maternidade
é considerada muito mais valiosa do que aqui, que quase a gente não dá valor, né? A dedicação de mulheres que às vezes se dedicam aos filhos, ou se dedicam aos filhos alheios. E lá, a contabilização do chamado bônus horas, que é uma referência que André Luiz utiliza para a gente ter uma ideia um pouco de méritos, né? A gente não deve pegar isso de maneira absoluta. A contabilização de bônus horas era dobrado, ou seja, era bandeira 2, né? Para me usar de um termo mais conhecido nosso. Dedicação a crianças, que a gente nem dá valor aqui porque não ganha dinheiro, não dá retorno, né? Os professores que o digam, né? Quem é professor sabe que deve ter feito alguma coisa muito de ruim na outra encarnação, né? Para reencarnar professor, enfim. Mas a ideia é que nós temos uma grande oportunidade. Muito se pedirá daquele que muito recebeu, disse Jesus, né? Eu me lembro que certa vez Arnaldo Rocha comentou que Chico Xavier, e ele estava presente, Chico Xavier ficou muito triste quando o Dr. Valdo Vieira optou por um outro caminho, rompeu com a psicografia mediúnica. Todos sabem da história, a maioria sabe, que quando o Dr. Valdo Vieira esteve com Chico em Europa, Estados Unidos, inclusive psicografaram uma obra chamada Entre Irmãos de Outras Terras, algumas psicografias inclusive em inglês. Chico voltou e Valdo Vieira já voltou diferente, né? Encantado com os países de primeiro mundo, e mais tarde rompeu com Chico para se dedicar a outro tipo de tarefa. Chico ficou acabrunhado, adoeceu, disse Arnaldo Rocha. E a mídia da época aproveitou a oportunidade para perguntar-lhe a queima-roupa algumas coisas. Visivelmente entristecido, ele costumava dizer, o Dr. Valdo Vieira, Deus o abençoe, mas visivelmente ele estava triste. Deus o abençoe. Ele optou por outras tarefas tão nobres quanto aquelas que a gente vinha realizando. E eu torço muito para ele, para que ele seja feliz, desenvolvendo-se em cada campo. E mais tarde Chico vai dizer que aquela experiência dolorosa que o marcou profundamente, ele nunca mais esqueceria aquilo, mas aquilo fez um bem imenso a ele, porque ele se agigantou espiritualmente, no sentido de não obrigar ninguém a caminhar conosco. Nós é que temos que caminhar. Nem filho, nem mulher, nem marido, ninguém. Porque a caminhada da autoiluminação é pessoal e intransferível. Essa necessidade que a gente tem de ficar querendo iluminar o outro, doutrinar o outro, converter o outro, a gente perde a encarnação e o outro não se ilumina. A nossa tarefa é da autoiluminação, e se a gente puder ajudar a quem passa pelo nosso caminho, fazer o bem a quem passa pelo nosso caminho, muito bem. E Chico ficou muito triste, mas cresceu emocionalmente com aquilo. Nós não podemos obrigar ninguém, inclusive na tarefa espírita, na tarefa espiritual. E mais adiante, Chico comentava com Arnaldo, dizendo, Arnaldo, meu filho, houve um amigo seu, um amigo do Grupo Espírita da Prece, que também dedicava-se ao trabalho espírita, que conheceu Chico desde cedo, desde criança, conheceu o movimento espírita, se dedicou ao bem, trabalhou no Grupo Espírita da Prece, viu Emmanuel materializado, os espíritos aparecendo a ele, recebeu a psicografia de Dr. Bezerra de Menezes endereçada a ele. Veja que tudo isso não é suficiente se a alma não se empenha em melhorar. Com todo respeito e sem nenhuma crítica, às vezes nós fazemos peregrinação, né, para Saibaba. Alguns vêm aqui para ver Divaldo Franco, outros viajavam para ver em Uberaba Chico Xavier. Tudo muito louvável, porque esses homens são dignos de respeito e são admiráveis. Mas às vezes eu vejo as pessoas fazendo essas viagens, só não aprendem com os exemplos deles. Continuam as mesmas coisas, né? Arnaldo chegava a dizer que as pessoas ficavam na fila e quando chegava para conversar com o Chico, passavam 2 horas, 3 horas falando sem parar, exibindo a própria mediunidade, dizendo que a mediunidade era isso, era aquilo, e não deixavam o Chico falar. E quando o Chico ia dizer uma coisa, peraí, Chico, ainda não acabei. E Chico, com aquela paciência, dizia, continue, minha filha. E quando acabava, dizia, e aí, Chico, não é? É, minha filha. O que ele ia dizer? Que a pessoa estava mentindo? Se a pessoa estava dizendo que via, que sentia, ao invés de calar a boca para ouvir o que ele tinha para dizer, não deixava. Nós somos assim. E não aproveitamos. Quantas pessoas viram Jesus passar, conviveram com ele e não aproveitaram? Então nós temos grande oportunidade. E Chico comentava com Arnaldo Rocha o seguinte, o nosso amigo que desertou, porque uma coisa é a pessoa mudar de atitude religiosa, mas continuar no ideal do bem. Respeitável. Mas ele optou por um outro caminho, adotou um outro tipo de mentalidade, materialista, caiu na farra, se perdeu nos vícios chamados humanos, né, ou mundanos. E Chico comentava com Arnaldo Rocha, Emmanuel me disse que esse nosso amigo não vai ter uma oportunidade igual a essa nos próximos 1000 anos. 1000 anos. Porque, meus amigos, é uma grande bênção a gente reencarnar, conhecer esse esclarecimento,
conviver com a mediunidade de um Chico Xavier ou de qualquer outra pessoa, conhecer esse farol de conhecimento, ter essa instrução e não aproveitar. E não aproveitar. É um merecimento imerecido às vezes. É uma bênção imerecida. Porque a gente não sabe como é que vai ser a próxima encarnação. Se eu na próxima reencarnar na Síria, onde tem lá o Estado Islâmico, onde as crianças estão sendo degoladas. Se eu reencarnar na Nigéria, né, onde há ali mortes coletivas, uma intolerância, homens-bombas, e assim por diante. A gente não sabe qual vai ser a próxima encarnação. Então nós temos uma grande oportunidade agora, que às vezes a gente nem se dá conta. Nem se dá conta. Então, 1000 anos dizia, e ele se referiu a uma parte do Evangelho que diz assim: aquele que pecar contra o Pai será perdoado, aquele que pecar contra o Filho será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. É uma mensagem evangélica bem simbólica, para dizer o seguinte: o pecado do Pai e do Filho são pecados, aspas, né, equívocos em outras áreas. Ou seja, equívocos por ignorância, equívocos por precipitação, mas o pecado contra o Espírito Santo aqui no sentido das coisas sagradas, é o pecado daquele indivíduo que já tem noção dos aspectos espirituais da vida e, aspas, peca contra o Espírito Santo. Esses equívocos, com o patrimônio da fé, com o patrimônio do sagrado, têm uma responsabilidade muito maior. São nesses equívocos que quase sempre que surgem as provas e as expiações, os resgates, porque o indivíduo já tem consciência, já tem discernimento e naturalmente que não aproveita. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós temos a atividade espírita, nós temos a oportunidade de colaborar, não é só com a casa, com a causa espírita. Eu não estou repetindo o discurso de outras religiões, né? Fora da igreja nossa salvação, fora do centro espírita nossa salvação, não é isso. Nós podemos ser espírita em qualquer lugar. Aliás, é necessário ser espírita fora do centro espírita, porque é fácil ser espírita com aqueles que concordam com a gente, mas amar aquela pessoa que discorda da gente, amar aquela pessoa que me rebate, porque amar aquele que concorda comigo em tudo é fácil. É gostar de uma pessoa, mas gostar daquela pessoa que me provoca, que não concorda comigo, esse é um grande exercício. E a gente busca na casa espírita, no centro, esse farol, esse conteúdo. E há pessoas que só buscam e não colaboram. Né? Eu vejo pessoas dizendo assim: eu estou não sei quanto tempo, em Salvador a gente tem muito isso, né? Eu estou não sei quanto tempo nessa casa espírita, não precisa de nada não. E a gente costuma dizer: não, aqui os guias limpam o chão, varrem o centro espírita, compram material de limpeza, os guias fazem essa parte. Ora bem, quanto trabalho a fazer, desde os mais simples até os mais sofisticados, que a casa precisa. Como a casa não é bancada por ninguém especificamente, é um grupo de voluntários, nada é demais, nada de bom tom, do que nós podermos colaborar na medida da nossa força. Isso vai nos causar um grande bem. Allan Kardec tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que vai dizer o seguinte, o texto chama O Ponto de Vista, onde ele fala sobre a visão que a criatura tem da vida material, que depende muito do tipo ou da quantidade de verdade espiritual que ela já assimilou, o ponto de vista. Ou seja, à medida que ele compreende melhor as realidades espirituais, a vida material toma um outro sentido, tem uma outra visão. Para o materialista, ele se agarra à vida material como se fosse a única coisa. Para o indivíduo realmente espiritual, a vida material tem outro sentido. Tem um sentido de passagem, né? De passagem muito rápida. Mas nós sabemos disso e nem sempre nós sentimos. Sabe quando a gente sente? Quando acontece uma grande situação em nossa vida que exige de nós reavaliação de valores. A gente tem um diagnóstico de leucemia, de câncer terminal. Temos só 2 semanas de vida física. Importa os valores que você tem na poupança, no CDB, no Tesouro Direto, no LCA, no LCI, no mercado de capitais. A conta bancária importa. Talvez vai importar para quem ficar e os herdeiros, né, que vão ficar brigando pelo seu dinheiro, ou não. Se tiver dívida, os herdeiros também, de repente, herdam as dívidas. Né? Mas importa tanta coisa que a gente coloca valor. Quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença terminal, por exemplo, note como a gente muda de mentalidade. A visão que a gente tem das coisas é outra.
as discussões, os debates em términos que a gente não para nunca. Quanta coisa a gente bota valor até na rede social, né? Alguém tuitou alguma coisa, alguém respondeu a nossa mensagem, a gente nem dorme porque a gente precisa responder ao ataque que fizeram a nós. Quando a gente passa por uma situação dessa, quando a gente sabe que vai desencarnar, se nós soubéssemos hoje que depois do final de semana, ou seja, depois do domingo, todos nós iríamos desencarnar, qual seria a nossa atitude? Será que a gente ia continuar colocando os mesmos valores que a gente coloca? Atribuir o mesmo peso que a gente coloca a algumas coisas que não têm esse valor? Quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a pensar como espíritos. Porque a gente quase sempre não pensa como espírito, pensa como homem encarnado, como ser de carne. Os seres espiritualmente evoluídos, eles pensam constantemente como espíritos. Essa é a diferença nossa para eles. Eles olham as coisas como seres espirituais. Nós ainda sentimos e pensamos predominantemente como seres materiais. Então, é interessante, né, pensarmos sobre isso, né, e pensarmos na grande oportunidade que temos de fazer a obra interior. Se nós temos à disposição uma casa espírita, uma instituição espírita como essa, por exemplo, por que não aproveitar para crescer espiritualmente? Se não temos oportunidade, não temos condição de colaborar na casa espírita, mas que sejamos espíritas em qualquer lugar. O mais importante é a construção dessa obra interior, para a gente também não fazer a obra social, né, como a gente costuma dizer. Inclusive há casos na literatura mediúnica nesse sentido, a pessoa que só faz a obra social, só se dedica à obra social, ou seja, constrói orfanato, constrói asilo, só não constrói o reino interior. E aí desencarna mal. Aí chega no mundo espiritual se debatendo. A gente tem casos, exemplos desses. Não que a obra social não seja importante, mas é importante quando a gente aproveita ela para crescer por dentro. Né? É isso que Chico Xavier fazia, é isso que os grandes homens e mulheres faziam. Aproveitavam a obra exterior para construir por dentro. Toda a ação social que Chico fez, seja de fundação de casa espírita, seja de dedicação material ao próximo, era o instrumento que ele tinha para crescer por dentro. Nunca nos esqueçamos. Mas como nós temos, invariavelmente, falta às vezes de oportunidade, de material pedagógico, quanta gente dizendo, eu queria tanto colaborar, eu queria tanto fazer algo, queria tanto me dedicar a alguma causa, temos à disposição, pelo menos nós espíritas temos à disposição quantas demandas podemos ter e colaborar. E ficamos nos apegando a picuinhas, ao disse-me-disse, ao campeonato de vaidade. Basta, meus amigos, abrir a internet. Abram a internet. Eu tenho certeza que alguns aqui já fizeram. Abram algum site, ou até algum conteúdo, como esse conteúdo que a gente veicula na internet. E a gente vai ver os comentários das pessoas. Aí alguém coloca lá que critica. Aí entra o irmão nosso. Eu nem critico o irmão nosso que entra de outra religião e que critica, porque ele é de outra religião. Ele discorda daquilo. Está no papel dele ele criticar. Mas aí ele critica, ofende. Aí vem os espíritas para defender. E vira um bate-boca, um debate, uma agressividade. Espíritas alimentando isso. Perdendo tempo em discussões estéreis, que só alimentam mais a polêmica. Felizmente, no nosso canal, a gente desativa os comentários, né? Ou melhor, não desativa, a gente libera sob autorização. Porque há pessoas que expressam com palavras chulas, que xingam os outros. Então a gente, né, filtra e autoriza aqueles comentários. Mesmo que seja um comentário que discorde da gente, a gente publica, desde que seja no bom tom, que não parta para uma agressão pessoal, até porque às vezes crianças acessam e está lá, e palavras chulas no conteúdo. Mas o mais lamentável são espíritas entrando em bate-boca. Quando nós temos tanta coisa para fazer, temos tanto campo a joerar, tanta coisa para se realizar. Eu me lembro, já contei em outras casas, que Joana de Ângeles certa vez disse a Divaldo Franco o seguinte, ela disse mais ou menos assim, que o mundo espiritual observa uma atividade de um trabalhador durante 10 anos ininterruptamente. Porque durante 10 anos, ininterruptamente, um trabalhador que mantém-se dedicado a um trabalho sem interromper, sem parar, é olhado, esse trabalhador, pelo mundo espiritual, com olhos diferentes, com um olhar diferente. Por quê?
10 anos aqui a gente não vai pegar de maneira absoluta, tá? É só um critério, uma referência para dizer que em 10 anos, se a pessoa está entusiasmada, se a pessoa abraçou uma tarefa por entusiasmo, 10 anos não tem entusiasmo que aguente. 10 anos, todo entusiasmo morre. E se a pessoa ficou durante 10 anos, é porque aguentou os dias encantadores, mas os dias do feijão com arroz, os dias mornos, os dias sem graça, os dias que todo mundo abandonam e só ela fica. Então, se ela permaneceu, o mundo espiritual olha ela, essa pessoa, com alguém que tem uma certa estabilidade, que é uma certa maturidade, que permanece no ideal dedicado ao bem. E esse trabalhador quase sempre tem um suporte maior do mundo espiritual. Isso Joana de Ângeles falou de Valdo Franco, inclusive está na obra O Semeador de Estrelas, entre outras obras, que ela fala sobre isso. Ou seja, que ela observa, que o mundo espiritual observa a maturidade do trabalhador. Participando de grupamento espírita, já há algum tempo, dedicando-me não apenas na oratória, mas em outras atividades, eu vejo quanta gente, até gente do movimento espírita que se aproxima da gente e diz assim, eu quero colaborar, agora com o meio virtual, quero colaborar com o canal, né, com o canal que você produz, etc. Ou quero colaborar com a atividade X ou Y do centro espírita tal. A gente não recebe, aceita, porque a nossa tarefa como espíritas é abrir as portas, é possibilitar. Se a pessoa não valoriza isso, o problema é dela. Mas a nossa atitude deve ser da presunção da boa-fé e não a presunção da má-fé. A gente deve sempre possibilitar caminhos, ser pessoas pontes, como diz Joana. E eu vejo pessoas que dizem assim, eu estou empolgado, eu quero... Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu vi isso essa semana, inclusive. Eu quero dar minha vida pelo ideal espírita. Não dura um mês. Não dura um mês. E daqui a pouco a pessoa deserta diante das dificuldades. E a gente percebe que a coisa não é tão assim romântica, glamourosa. Porque tem a dedicação, tem a superação das próprias paixões, tem a necessidade de ceder, de renunciar. Então tem outras coisas que são mais atraentes. Porque uma coisa, meus amigos, é eu participar de mediúnica uma vez por semana durante um ano. Outra coisa é durante 10, 15, 20 anos, naquele dia. E aí tem dias que cai no horário do cinema. Que vontade eu tenho para ir para esse cinema, que só tem esse dia, esse horário. Ou espetáculo de teatro, ou alguma coisa... Né? E que o médium com compromisso sabe que não vai ficar faltando por outra... Porque tem gente que é assim também, né? Vai na mediúnica, daqui a pouco falta uma semana porque é batizado de não sei quem, porque é aniversário de Cicrano, porque é aniversário de Beltrano. Se a gente for para tudo que é aniversário por causa do dia da mediúnica, a gente só vai para a mediúnica na próxima encarnação. Então, esse bom senso, a pessoa assumir um compromisso. Não é ser xiita, não é que a pessoa não possa faltar. Mas aí a pessoa se dedica àquilo. Quantas vezes ela tem que renunciar? Porque a gente fala em renúncia só, né, sendo queimada como Joana d'Arc, né? Ou sendo crucificada. Não, essas pequenas renúncias, essas pequenas atitudes de abdicar algumas coisas, de renunciar a algumas pequenas coisas em prol do trabalho, em prol da dedicação do bem, em prol do serviço. Nunca vamos nos arrepender. Diz o Espírito Emmanuel, é uma bela mensagem. Nunca iremos nos arrepender pela ação do bem que nós praticamos, pela prática do bem que realizamos, pela produção do bem que nós engendramos. Nunca iremos nos arrepender. Mesmo tristes, acabrunhados, mesmo num momento como esse, de violência, de crises de toda sorte, que são crises ética-morais, nunca iremos nos arrepender de termos feito o bem, de termos permanecido no bem, de termos olhado para o nosso familiar que se equivocou e olhar com uma certa compaixão, com uma certa compreensão. Como é difícil na convivência íntima eu ter tolerância. Eu tenho tolerância com o estranho, mas a tolerância com o meu familiar. Como é que a gente desenvolve isso? Na atividade da Casa Espírita, em atividades como essa que a gente está tendo aqui agora, no estudo do Evangelho, no fortalecimento da nossa mentalidade. Não para ficar no centro espírita a vida inteira, mas buscar no centro espírita aquilo que é de melhor para eu poder enfrentar os meus desafios pessoais na vida. Nós temos essa grande oportunidade na Casa Espírita. Como a melhor forma é também dedicar-se. Não apenas receber passe, mas dar passe. Não apenas ficar para receber, mas também oferecer algo. Para que a gente possa contribuir com algo. Não estamos dizendo contribuir com dinheiro, contribuir com a mão de obra, contribuir com o tempo. Se doar é até melhor do que dar, é se dar. Como diz Joana de Ângeles em uma outra mensagem. Se dar é mais espiritualmente significativo do que dar. Porque a pessoa dá alguma coisa e vai embora.
mas se dá, porque se dá tem a ver com dar tempo. E tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Porque o tempo que a gente dá, não volta mais. Dinheiro a gente dá agora e depois recupera, né? No mês que vem tem mais, quem não estiver desempregado. Então, tem mais dinheiro, vai trabalhar e consegue mais dinheiro, recupera os valores, mas o tempo que eu dou, eu não recupero mais. Isso é muito mais valioso. Por isso, o Espiritismo fala da caridade moral. Então, por que não colaborar? Eu tenho certeza que essa casa, essa instituição, carece de trabalhadores dedicados, envolvidos no ideal, que possam se juntar. Se nós não pudermos conviver como irmãos na instituição, como é que a gente vai conseguir suportar e tolerar aqueles que discordam de nós e que nos atacam? Aqueles que pensam de maneira diferente. Só para concluir, há uma mensagem belíssima do Espírito Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela diz o seguinte, ela acaba a mensagem dizendo assim, eu só vos sugiro uma coisa, suportai uns aos outros, e é o que menos fazeis na terra, suportai uns aos outros. Suportar os outros. Quer dizer, ela nem disse amar uns aos outros. Ela disse suportar. Por quê? Porque ela estava pedindo o mínimo. Se você conseguir suportar, já é o primeiro passo para depois tolerar, compreender, e lá adiante você vai conseguir amar. Ela nem pediu para amar logo aquela pessoa que te aborrece, porque seria até artificial, não seria natural. Você amar uma pessoa que você não tem uma empatia natural, mas suportai. Aí a gente pensa, poxa, quem não conhece o Espiritismo de maneira profunda, diz, os espíritas são masoquistas, gostam de sofrer. Não, é porque o amor no Espiritismo é muito mais profundo. Eu estou meditando há 2 semanas sobre a expressão do apóstolo Paulo, né? O amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta, ou tudo sofre, a depender da tradução. Então, que amor é esse? Eu comentei com o meu amigo aqui, Raimundo, em Mediúnica, que eu acho que nem Paulo vivia isso quando ele escreveu. Eu acho que era só Jesus, porque só Jesus tudo suporta. Porque o nosso amor, meus amigos, o amor que a gente tem é aquele amor assim, eu dou um pouquinho e fico esperando se o outro vai me tratar também daquela forma. Se o outro não me tratar daquela forma, a gente já tira metade, né? A gente já tira 25%. Então o nosso amor é assim, eu dou e fico esperando para ver se a pessoa devolve. É esse amor que a gente dá e fica esperando. É o amor que a gente negocia, é esse sentimento que a gente quer reciprocidade. Nada contra, é o nosso lado humano. Mas esse amor que o cristianismo nos convida, que o pensamento cristão e que o espiritismo reproduz, é o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É um amor diferente. Não é um amor desse mundo. Não é um amor normal. Não é um amor que a gente consegue compreender de maneira lógica. Né? Porque a nossa mentalidade é, eu quero amar e ser amado. Não é assim que a gente faz? Eu quero mais viver a vida, ser amado. Eu quero ser feliz, amar e ser amado. Como é que a gente compatibiliza isso com um amor que tudo espera, tudo crê e tudo suporta? É um outro amor. Porque a gente coloca assim, amor é uma coisa prazerosa de um lado, e isso daqui é outra coisa, é infelicidade. Mas o pensamento cristão vai dizer que o amor verdadeiro inclui isso. Inclui aqui. Não no sentido de gostar de sofrer. Não é a pessoa querer sofrer, porque se a pessoa gosta e tem prazer por estar sofrendo, aí é um transtorno, é masoquismo. Mas em nome do correto, em nome do bem maior, eu tudo suporto, aí é uma renúncia. Que até a pessoa faz com alegria, no sentido de compreender que ela está amadurecendo com aquilo. Que o amor não é apenas ficar na zona de conforto. Né? O que é que Deus faz conosco? Para concluir, meus amigos. Deus muitas vezes faz isso conosco. Haroldo Dutra Dias costuma utilizar esse exemplo, né? Esses exemplos, né? Se você for, por exemplo, para a cirurgia, você está doente, você vai fazer uma cirurgia, o médico vai fazer um corte em você, uma incisão cirúrgica, vai usar o bisturi, vai cortar você. Mas é porque o médico não gosta de você? Não. Ele está usando justamente para te salvar. Uma mãe que leva o filho para a escola é porque não gosta do filho? Eu gosto tanto do meu filho que deixa ele aí. Não vai para a escola não, porque eu não quero que ele acorde cedo, né? O tempo está chuvoso. O que é que a mãe está fazendo com o filho com isso? Está prejudicando o filho. Deus faz a mesma coisa com a gente às vezes. A gente fica de mal com ele, briga, né? Rompe com Deus, mas a divindade propicia meios que nós chamamos de sofrimento para o nosso crescimento. Mas no fundo é um grande amor no sentido de fazer, de promulgar, de fomentar o nosso desenvolvimento. Então pensemos nisso.
porque muito se pedirá àquele que muito recebeu. Muito obrigado.